É o meu espírito que determina o meu valor. É a minha coragem, é a minha ousadia, é a minha certeza, são as minhas convicções que diferenciam o que eu vou viver ao longo da vida. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Subir, Derrubar e Matar. 1 Samuel 14, a partir do versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Eu começo essa reunião fazendo uma pergunta a você: de quais pessoas eu preciso me aproximar? Quais pessoas que eu preciso dividir momentos? Qual grupo de pessoas eu tenho que buscar me envolver, literalmente, compartilhar de momentos? Sem dúvida alguma, daquelas pessoas que me tiram da zona de conforto. Quando eu descubro que a pessoa que está ao meu lado, ela me constrange a uma mudança, a um crescimento, então eu sei que eu encontrei alguém de que eu preciso me aproximar. Eu sei que é uma série de fatores que nos levam ao próximo nível. É uma série de decisões que precisam ser tomadas para que nós possamos romper. Mas se eu só tivesse a possibilidade de te dar um conselho, se aqui diante de vocês eu tivesse que dar um único conselho a você, o conselho que eu te daria é: se aproxime das pessoas certas. Por quê? Pelo que eu acredito, a forma mais rápida de eu conseguir alcançar rompimentos é estando do lado de pessoas que já romperam, que já venceram, que possuem alguma característica que eu preciso ou não. Por exemplo, se eu tenho o hábito de falar palavrão, e eu sei que eu preciso parar, é muito simples. Entre no meio de um grupo de pessoas em que nenhum deles fala palavrão. É inevitável, você não vai falar. E escuta o que eu estou falando. Vai ser um processo de transformação natural, só vai acontecer. Por que mudanças se tornam tão difíceis para algumas pessoas? Porque, primeiro, muitos têm aquele pensamento de que eu não preciso de ninguém. E esse é um pensamento falho. Muitos se apoiam nas suas próprias capacidades, nas suas próprias habilidades, naquilo que se julgam capazes de realizar. Segundo, continuam do lado das pessoas erradas. É inevitável. Se você identifica que você é uma pessoa covarde, se aproxime de pessoas corajosas. Talvez você não tenha disponibilidade para passar horas com essas pessoas,
Mas se você tiver a capacidade de compartilhar pequenos momentos, pequenas conversas, você vai pegar do espírito dessa pessoa. Convivência com as pessoas certas é um passo importantíssimo para mudanças. Por que a igreja, falando mais precisamente da nossa liderança, a bispa, por que nós batemos tanto na tecla do assista aos programas, assista aos cultos? Porque talvez você não vai ter a possibilidade, a oportunidade de sentar numa mesa para jantar com a bispa, por exemplo, de conviver com ela diariamente. Mas a partir do momento que você começa a partilhar daquele momento, daquilo que você está vendo, um espírito vai passando para você. Mas não é o suficiente. É necessário uma mudança na parte física, não na parte simplesmente digital. E por que isso é tão importante você entender? Eu tenho que lutar todos os dias para me aproximar de pessoas que me desafiam como pai, como mãe, por exemplo. Pessoas que me constranjam a ser um pai melhor, me constranjam a ser uma mãe melhor. Eu tenho que lutar de todas as formas para me aproximar de pessoas que me constranjam como marido e como esposa. É inevitável. Quando você se aproxima de uma determinada pessoa, de um grupo que estão um nível acima, essa pessoa começa a te puxar para o nível mais alto. Porque o ser humano, o tempo todo ele aprende. O tempo todo o ser humano aprende. O tempo todo nós ensinamos também. Muitas vezes nós ensinamos mais quando nós não queremos ensinar. Sabe quando eu tenho algumas reações perto dos meus filhos, reações precipitadas, imaturas? As crianças não pegam as informações? Elas não reproduzem? Por exemplo, eu estou me lembrando de um dia em que nós tivemos um culto, que no meio do culto, foi dada a oportunidade das pessoas passarem pelo altar. Um casal de obreiros. O marido ficou aqui onde eu estou, e a esposa ficou aqui no degrau de baixo. E cada pessoa que vinha, eles estendiam a mão e ajudavam a subir as escadas. Eu vi essa cena, ninguém me falou. O filho deles estava ali naquele canto, ali do lado daquele vaso de flor. O que ele estava fazendo? Foi proposital? Involuntário. Eu estava aqui ungindo as pessoas, e eu só vi um menininho, devia ter uns 4 anos, ele veio andando, se colocou no terceiro aqui, e ele pegava a mãozinha das pessoas, pequenininho. Entenda que a convivência acaba se tornando um aprendizado inevitável. Eu preciso me aproximar de pessoas que me desafiam como profissional. Como assim? Sinceramente, eu acho que ninguém quer trabalhar com uma pessoa difícil, concordo? Trabalhar com gente difícil é complicado, com gente que só pesa o ambiente e tal. Mas ser bonzinho não é o suficiente para você ser bem-sucedido na tua área. O mercado de trabalho está cheio de pessoas boazinhas. Pessoas que, oi, tudo bem? Nossa, você é tão educada. Você é tão maravilhosa, uma pessoa tão incrível. São pessoas assim que dominam o mercado? Não. Você tem que ser bom, você tem que ter caráter, você tem que ter carisma. Só que você precisa ser implacável em outras coisas. Você precisa ter sede, disposição, ser criativo. Você não pode ter preguiça. Você tem que ter a coragem de dar a cara, de oferecer o teu produto, de pedir a oportunidade para algumas pessoas. E muitas vezes,
Estou falando porque há um tempo atrás eu já tive a oportunidade de presenciar isso na prática. Uma pessoa que era da igreja, ela o tempo todo, ela vinha nos procurar, pedindo orações pela vida financeira, porque ela queria romper e não sei o que, e não sei o que. Eu conheci essa pessoa, pensa numa pessoa assim, nota 10, maravilhosa, o tipo de pessoa que você passaria horas conversando. E eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas para quem essa pessoa trabalhava. E nisso, quando essas pessoas, os chefes, vieram conversar comigo a respeito da empresa, uma das observações que eles fizeram foi: a gente está encontrando um pouco de dificuldade na questão de funcionários. Está difícil de acertar algumas coisas daqui, dali e assim por diante. E com muito zelo, com muita cautela, não com um espírito crítico, tentando denegrir. Mas essas pessoas fizeram uma observação a respeito dessa outra pessoa que eu conhecia. Falando assim, a pessoa é boa. É legal, ela faz ali. Mas sabe aquele... Não existe. Sabe a pessoa que se você der 10 coisas para ela fazer, ela vai fazer bonitinho, mas não vai sair daquilo? Se no outro dia você der 2, ela vai fazer 2, ela não vai sair daquilo? É isso que acontece. Se eu quero romper com essa questão profissional, eu preciso me aproximar de pessoas que já romperam, pessoas que têm características, qualidades que eu admiro, que eu sei que eu preciso para a minha vida. De uma forma geral, eu preciso me aproximar de pessoas que me desafiem como ser humano, na coragem, ousadia, paciência. Você é impaciente? Se aproxima de um paciente para você ver. Por exemplo, ó, tá vendo essa mocinha aqui do lado? Levanta a mão. Ontem, ela estava fazendo um trabalho aqui na igreja. Entenda a minha colocação, tá? Um trabalho manual chato. Sabe aquele, você tem que olhar e bota aqui, tem que olhar e bota ali, tem que botar, olha aqui não sei o que, e vai. Sabe aquele negocinho que é assim, não existe uma máquina para fazer? Tem que ser feito, mas tem que ser feito assim. Sabe quando você começa a te dar coceira, incômodo, esse treino acaba. Aí você vai ficando mais lento no negócio. Porque não é um negócio gostoso de fazer, não é produtivo, você não vê caminhar, você olha para o relógio, passou lá. Eu perguntei para ela, quanto tempo você estava aí? Aí ela falou assim, faz meia hora que eu estou aqui já. E o negócio quase que eu não tinha andado. Ela está aqui como testemunha. Eu estava esperando uma situação ser resolvida, então necessariamente eu tive que ficar no mesmo setor que eles. E eu falei, me dá um pouco, vamos lá. E aí eu comecei. Eu fui que nem um avião no que ela estava fazendo. E aí eu comecei a enxuriçar ela. Falei, eu vou terminar primeiro que você. E aí ela vira para mim e fala assim, mas eu não fico competindo com as pessoas, eu não estou aqui para competir. E eu lá, entrei no alto desempenho. Daqui a pouco eu vejo o que ela fazendo, crescendo. No meio da conversa ela vira para mim e fala assim, eu vou ganhar de você. Perceba que a pessoa certa, o posicionamento certo, permitiu que ela alcançasse um resultado diferente muito mais rápido. Se você não é uma pessoa generosa, se aproxime de um generoso, você vai ver o tanto de vergonha que você vai passar e você inevitavelmente vai se transformar numa pessoa generosa. Por
Por que que o nosso termômetro, um dos nossos termômetros de retrocesso, é o afastamento da igreja? Porque normalmente quando as pessoas se afastam da igreja, elas tendem a voltar para as velhas companhias. E dependendo de como for a tua rotina, talvez a tua melhor companhia, o horário em que você vai ter as pessoas de um nível mais elevado de caráter, de ousadia, de coragem, de produtividade, está dentro da igreja. Se você corta esse horário, quem que vai contribuir para o teu crescimento? E quando eu digo pessoas, eu não estou falando simplesmente de quem está no altar. As pessoas que talvez sentam do teu lado, atrás de você, pessoas que todo início de culto, antes de começar você conversa um pouco, quando acaba o culto você fica mais um pouco conversando com ela ali e assim por diante. Então é importantíssimo, por exemplo, fé. Se você quer crescer na fé e você sabe que você precisa, nós precisamos, e não sabe como, se aproxime de alguém que tem muita fé. O meio em que eu vivo interfere diretamente na minha vida e nos meus resultados. As pessoas certas ao meu lado podem me ajudar a acelerar todos os processos da minha vida. Quando o Senhor disse para Abraão, saia da tua terra, o Senhor tinha grandes planos com Abraão. E isso, para que tudo isso se materializasse, se concretizasse, a mudança de território e companhias era muito importante. Se recordam da pesca maravilhosa? O que aconteceu depois da pesca maravilhosa? O Senhor nos chamou os discípulos. O que o Senhor disse? Sigam-me. Por que esse seguir era tão importante? A convivência com Jesus levaria aqueles homens para um outro nível de mentalidade, para um outro nível de segurança, para um outro nível de fé, para um outro nível de uma forma geral. Aqui nós vemos Jonatas chamando o seu escudeiro, venha, vamos ao destacamento dos filisteus. Se recordam daquela passagem em que Pedro caminhou sobre as águas? Ele caminhou de uma forma aleatória ou mediante a palavra de alguém? O Senhor não disse, venha? Você tem que se aproximar de pessoas que façam exatamente isso com você. Te chamem para fora do barco. Porque se você tem algum tipo de companhias, se você partilha de momentos com pessoas que te incentivem a ficar no mesmo lugar, você está cavando a sua própria cova. Entenda que eu não estou falando de agir com indiferença com quem eu gosto. Mas eu estou querendo dizer que se você quer ir para um próximo nível, inevitavelmente você precisa se aproximar das pessoas certas para você se modelar. Quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém que tem uma característica, um resultado que você deseja, não perca essa oportunidade, vai conversar com ela. São 5 minutos que você pode absorver muita coisa boa ali. Quando você tiver a oportunidade de ouvir alguém que tem algo que te acrescenta, não perca seu tempo, pare, senta e vai ouvir. Porque pode ter muita coisa para lhe acrescentar. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro, venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Repita comigo, por favor. Mas Jonatas, levante a sua voz, por favor. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que pretendia fazer. Por que Jonatas não contou a Saul o que ele iria fazer? Porque o espírito desses homens era completamente diferente. Eu preciso discernir com quem eu posso ou não compartilhar os meus planos, os meus desejos ou a minha particularidade. Se é uma pessoa de uma mentalidade, de um espírito diferente, não abra a boca para falar. Porque mediante o teu bom posicionamento, você já vai ter afronta espiritual. Dependendo com quem você compartilha, você vai ter afronta humana. Às vezes é muito difícil você chegar ao ponto de tomar uma decisão. Se você compartilha dessa decisão com quem
vai jogar um balde de água fria em você, é capaz que você volte atrás na tua decisão tão importante. Aqui nós vemos um homem que ele discerniu, ele sabia que eles não tinham o mesmo espírito, então eu não vou falar, eu não vou compartilhar. Se recordam de José? José teve um sonho, não teve? Quase deu ruim, por quê? Porque ele abriu a boca para compartilhar com quem não tinha o mesmo espírito que ele. Dependendo com quem você compartilhar, julgando alguém que quer o teu bem, essa pessoa talvez vai ser a primeira pessoa a te criticar. Vai ser a primeira pessoa, não é? A senhora está rindo? Não é? Estou falando alguma besteira? A pior coisa que você pode ouvir de uma pessoa é você planeja algo e tal, e a pessoa vira para você e fala assim, ela ouve toda a tua história, todos os teus projetos, tudo, e ela vira e fala assim, cuidado, hein? Puxa vida. Você já estava assim, você estava todo galudo, peitudo, estufado, seguro, mandou um cuidado na hora errada. Cuidado com o quê? Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs em Migron, junto com cerca de 600 homens. Literalmente essa passagem exemplifica qual é a realidade das pessoas. As minorias se posicionam enquanto as maiorias se acomodam. Biblicamente falando, a terra prometida foi conquistada pelas minorias ou pela maioria? Minoria. Grande parte morreu no deserto. Quando os espias foram enviados à terra prometida para analisar aquela terra, de 12, quantos trouxeram um relatório digno de confiança? A minoria ou a maioria? Só 2. Se nós pegarmos aquela batalha de Gideão contra os midianitas, quantos enfrentaram os midianitas? A maioria ou a minoria? Lembrando que eram 32 mil e só 300 foram enfrentar aqueles inimigos. Se nós pegarmos o dilúvio, quantas famílias daquela época entraram dentro da arca? A minoria ou a maioria? A minoria esmagadora. Davi contra Golias, quantos homens tiveram a coragem de enfrentar Golias? A minoria, um único homem. Elias contra os profetas de Baal e Azerá, foi a maioria ou a minoria que fez fogo do céu descer? A minoria, um único homem. Então aqui nós vemos que 2 homens tiveram muito mais coragem do que um grupo de 600 homens. 2 homens tiveram a coragem de se posicionar, 2 homens tiveram a coragem de lutar, 2 homens tiveram a coragem de sair do lugar onde estavam, enquanto a grande maioria ficou acomodado debaixo da romanceira. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Esses homens foram discretos. Eles não fizeram alarido. Por que isso é tão importante eu entender? Repita comigo, por favor. Levante a sua voz. Os meus resultados, de novo, os meus resultados falam por mim. Não é regra, mas grande parte. Sabe como que eu sei que a pessoa, mesmo que ela fale que ela mudou, que ela tomou a decisão, sabe como que eu sei que isso ainda não entrou dentro dela? Porque ela ainda faz muito alarido quando ela toma a decisão. Ela sai contando para todo mundo, eu estou numa dieta agora, que vocês vão ver, agora eu vou emagrecer, eu vou baixar aqui 10, 15, 20 quilos e conta para o A, para o B, para o C, para o D, e fala e tal, o que ela está fazendo? Ela está tentando se convencer de que aquilo existe dentro dela, quando na verdade, quando existe, eu só faço, eu só vou fazendo. Estou decidido a enfrentar esses inimigos, eu estou indo, eu não preciso ficar falando, nossa, estou começando um grande projeto, hein, estão ouvindo, estou começando, nossa, vai ser top, fale, e é pior, quanto mais eu falo, se não acontece, o que acontece depois? Eu fico com vergonha,
eu fico com aquele pensamento: o que vão falar a meu respeito? Então, a partir de hoje, vai na mocosa, vai quietinho. Trabalha de uma forma em que você e quem realmente interessa saibam do que você está fazendo. É você e a tua esposa, você e teus filhos, você e teu sócio, você e teu pai e tua família, você e seu líder espiritual, muitas vezes. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Existia um penhasco, uma montanha entre eles e os inimigos. Subir nesse penhasco exigiria, repita comigo por favor, esforço, energia e uma disposição muito grande. E quando se exige um grande esforço, energia e disposição, ficar debaixo da romanceira se torna muito atraente. Porque sacrifício, grande parte das pessoas evitam. O desafio, grande parte das pessoas fogem. Mas entenda que na romanceira não existe vitória, não existe glória, não existe realização. Literalmente, se eu quero vencer na vida, subir no penhasco é necessário. Se eu quero subir, se eu quero avançar, se eu quero mudar aquele sentimento de frustração dentro de mim, eu preciso começar a subir. Grande parte das pessoas não perdem para os filisteus. Perdem para o quê? Para o penhasco, para a montanha. Porque subir exige muito. Por exemplo, estou olhando para você, Fernandinho. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de estudar. Grande parte das pessoas já perdem para esse inimigo. Não é nem para as batalhas do dia a dia. Mas sabe aquele, eu quero crescer muito, eu quero avançar muito, mas isso vai exigir horas de dedicação, horas de renúncia. É assim que nós subimos. Golias, aqueles homens não perderam a batalha, espada e escudo, perderam para o tamanho da montanha. Opa, é grande, não vou. Então eu tenho que aprender que, independente do grau de dificuldade, independente do tamanho do penhasco da montanha que estiver na minha frente, eu preciso começar a escalar, eu preciso começar a subir. Eu tenho que ter disposição em fazer. Crescer na fé, todo mundo quer. Até rimou. Mas crescer na fé exige horas de meditação, horas de oração, é madrugada, é jejum. E essa é uma montanha que poucos estão dispostos a escalar. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Repita comigo, por favor. Talvez, levante a sua voz, talvez, de novo, mais forte, talvez o Senhor haja em nosso favor. Por que ele usou essa expressão? Talvez o Senhor haja em nosso favor. Por que o posicionamento dele foi talvez o Senhor haja, talvez ele faça algo? Porque claramente ele não tinha uma direção clara, evidente da parte do Senhor, como muitos de nós nos momentos de crise. Quem aqui já se deparou diante de uma situação em que você sabia que parece que a direção não tinha vindo, parece que eu estava meio no escuro? Levanta as mãos, por favor. Eu não sabia o que fazer, resumindo, não sabia o que fazer. Talvez, ele não sabia qual era a direção do Senhor. E o que eu faço nesses momentos? Eu começo com pequenos passos, aguardando qual vai ser o posicionamento do Senhor, se ele vai confirmar ou não. O que grande parte faz normalmente? Exatamente isso que eu estou fazendo. Nada.
Aqui nós vemos um homem que claramente não tinha direção certa, uma direção específica. O que ele começou? Vamos caminhando. Vamos ver o que o Senhor vai falar no meio da caminhada. Vamos ver, até porque existem momentos que o Senhor te revela antes para você fazer depois. Existirão momentos que o Senhor vai revelar durante a caminhada. O Senhor não disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da parentela? Ele falou qual era o destino? Na conquista da terra prometida, o Senhor não disse: conforme vocês forem lutando, avançando, eu vou entregando as terras. Então a terra não foi entregue antes, pronto, não. Conforme eles forem pisando, caminhando, eles foram vencendo as batalhas. E eu acho incrível essa declaração que Jonatas fez. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Repita comigo, por favor, mas levante a sua voz. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Um homem que claramente não tinha direção, mas tinha muita convicção dentro dele. Um homem que não sabia o que iria acontecer, não sabia o que o Senhor iria direcionar, mas ele tinha claro dentro dele: se o Senhor estiver conosco, acabou. Diante dos obstáculos, das batalhas, se o Senhor estiver conosco, nós já vencemos. Seja com muitos ou com poucos, nós já avançamos. E olha como que são as coisas. Eles tiveram que subir um penhasco, não tiveram? Eles sabiam quantos inimigos existiam lá em cima? A Bíblia pelo menos não descreve. Então, literalmente, foi um passo de fé incerto em relação ao que teria lá em cima, não sei. Mas ele tinha tanta fé, que seja com muitos ou com poucos, Deus abençoa. Seja com muitos ou com poucos, Deus vai me honrar. Seja com muitos ou com poucos, essa é uma vitória que já é nossa. Seja com muitos ou com poucos, eu tenho a certeza que o Senhor não fracassará. Na NBV diz assim: e se Ele nos ajudar, nada, repita comigo por favor, nada o impedirá do quê? Nada, absolutamente nada. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro, eu o seguirei para onde o Senhor for. Aqui nós temos que analisar os dois lados. Primeiro, o de Jonatas. Ninguém vai me seguir se não sentir segurança e confiança no que eu fizer. Isso não é obra do acaso, é uma construção diária. Onde eu estou querendo chegar? Eu não vou influenciar a minha família a me seguir, eu não vou influenciar os meus funcionários a me seguirem, eu não vou influenciar as pessoas ao redor a me seguirem, se elas não tiverem segurança e convicção de que elas podem fazer isso cegamente. Por que eu digo cegamente? O escudeiro não disse: faça o que lhe parecer melhor. É mais ou menos assim: vai, estou indo atrás, independente de como você fizer. Essa é uma construção diária, não é de forma aleatória. Segundo, o escudeiro: eu preciso tomar muito cuidado com quem eu vou seguir, porque isso pode me levar a uma glória maior ou a minha morte. Quer um exemplo disso? Se recordam da morte de Saul? Quem se recorda, levanta as mãos, por favor. Porque senão eu não vou nem explicar como foi. Se recordam? Todo mundo abaixou a mão. Ninguém. Depois do que eu falei, você já. Vamos colocar dessa forma. O bicho estava pegando. A guerra estava grande. Na hora que Saul viu que ia dar ruim, o que ele fez? Tinha não me recordo se era uma espada ou uma lança, enfim. Ele se jogou em cima dela e tirou sua própria vida. O que aconteceu em seguida? O escudeiro de Saul fez exatamente a mesma coisa. Um
seguiu o seu senhor cegamente e essa cegueira o levou à morte. O outro seguiu Jonatas cegamente, mas esse posicionamento levou a uma glória muito maior. Então, dos dois lados existe uma responsabilidade. Se eu quero influenciar pessoas, não é de qualquer jeito. E se eu quero ser influenciado, ajudado por alguém, não escolha qualquer pessoa. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos, será um sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas, seu escudeiro, subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. Repita comigo, por favor. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Perceba que independente do posicionamento que aqueles inimigos tivessem, já existia uma decisão firme no coração de Jonatas. Ele queria aquele desafio. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus atrás dele e o seu escudeiro os matava. Primeiro ponto, subir. Segundo ponto, derrubar. Derrubar nada mais é do que o confronto direto. Porque uma coisa é eu falar, eu vou. Quando você se depara cara a cara com o inimigo, a história é completamente diferente. Só que eles confrontaram o inimigo e começaram a derrubar esse inimigo. Esse posicionamento deixa claro que essa não foi uma decisão de boca, mas sim uma decisão do Espírito. Quando a decisão é do Espírito, muda tudo. Talvez muitos já tomaram muitas decisões ao longo da vida, mas foi uma decisão verbal. A decisão do Espírito te leva para um outro patamar, ela te dá forças, ela aumenta a tua autoridade, ela te dá uma segurança, uma convicção, você desenvolve perseverança, ousadia, coragem, e essa decisão desses homens foi uma decisão 100% no Espírito. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. Não basta simplesmente confrontar, eu preciso ir até o final. E a morte dos inimigos representava o final. Se coloquem de pé todos, por favor. E olha como que são as coisas. Eles venceram um grupo de 20 homens, correto? Eles estavam em quantos? Quantos homens ficaram embaixo da árvore? 600. Literalmente, esses dois tiveram muito mais valor do que 600. E no dia a dia, todos nós conhecemos uma pessoa que seja assim. Você não conhece uma pessoa que você fala assim, essa aqui vale por 10. Essa vale por uns vários. É o meu espírito que determina o meu valor. É a minha coragem, é a minha ousadia, é a minha certeza, são as minhas convicções que diferenciam o que eu vou viver ao longo da vida. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto, e todos se encheram de terror. Dependendo do desafio, nós somos tomados por aquele pensamento de que às vezes parece que o desafio é grande demais para eu vencer. Mas olha como que Deus trabalha. Muitas vezes Ele só quer o teu pontapé inicial e o resto quem vai fazer é Ele. Eles venceram um grupo de 20,
Mas a vitória sobre os 20 foi o suficiente para colocar em pânico todo o resto, todos os demais. Eles só precisaram ter coragem para enfrentar aqueles 20. Eles romperam com aquilo. O resto, o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a colocar as mãos. Às vezes, eu preciso ter a coragem de pedir uma única oportunidade e o resto é o Senhor quem vai fazer. Fazer uma única ligação e o resto quem vai fazer é o Senhor. Às vezes eu só preciso ter a coragem de dar um passo de fé e o Senhor, quando você olhar, caramba, o Senhor fez tanta coisa assim. Recentemente, eu fui ungir um salão de uma mulher que por muito tempo ela trabalhou com outras pessoas. E ela ficou por muito tempo alimentando aquele desejo de trabalhar por conta. Normal. Acredito que todos, se não passaram por isso, vão passar. Mas sabe aquela história? Subir a montanha dá trabalho? Depois de subir ainda não sei o que vai ter lá em cima. Ela se pegou nisso. Mas aquela mulher, ela só precisou ter a ousadia de dar o primeiro passo. Essa mulher, ela foi ver um salão, um lugar para alugar. O valor que o cara pediu, ela não podia pagar. Mas como eu disse, muitas vezes eu só vou ter a necessidade de dar o passo, o resto é com o Senhor. Ela não chegava no valor. O Senhor fez o valor chegar nela. Ela não tinha lavatório. Não tinha condições de comprar. Quem esteve nessa reunião? Então você sabe do que eu estou falando. O que o Senhor fez com o lavatório? Literalmente, mandou entregar lá na loja dela. Pessoas começaram a procurá-la para abençoá-la. Como eu sei? Muitos me procuraram. Se ela estiver assistindo, ela vai ficar sabendo agora. Muitos me procuraram e falaram, ó, quero abençoar a vida do fulano de tal. Não fala. Tá bom. É a coragem de vencer os 20 que me abre muitas outras portas. É a coragem de subir no monte e começar a derrubar os inimigos, e eu vou matando, e o resto lá em cima, o Senhor faz. As sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a se debandar em todas as direções. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha. Olha o Saul. E encontraram os filisteus fazendo o quê? Olha quanto isso é poderoso. Saul é um filho da mãe também, né? Não vai na hora que deveria ir, e na hora que a vitória está acontecendo, ele já chega lá na festa de última hora. Quem já passou por algo assim? Talvez a pessoa não quis te ajudar, e na hora que o negócio começou a ferver, ela quis se aproximar de você. Levanta as mãos, por favor. Sinceramente, não ache ruim. Porque dá um trequinho, não dá um incômodo, não dá uma vontade de ir? Você não quis antes, você não vai me querer agora também. Mas é melhor estar na condição em que você está do que ser aquele grupo de pessoas que só vem depois que o negócio está caminhando, se aproxima quando está caminhando.
Até porque esse posicionamento deixa muito claro que a construção de Saul foi uma construção bem rasa. O resultado dele mostra. O resultado de Jonatas foi sólido. Foi um grande homem. Foi um grande homem. Já parou para pensar que toda a nação de Israel sagrou-se vitoriosa por conta do posicionamento de duas pessoas? E todo diferente na Bíblia, toda pessoa diferenciada, ela carrega isso como marca. Não foi por causa de José que toda a crise das vacas magras foi vencida? Não foi por causa de Davi que Golias caiu por terra e eles venceram aquela batalha? Querido, decida quem você quer ser. Saul chegar depois que o negócio está acontecendo, ou ser Jonatas que constrói e vai e luta dia após dia? Hoje eu não tenho condições de ser um Jonatas. Aí que está o início da reunião. Seja o escudeiro, se aproxime de quem faz, e você vai estar junto, você vai desenvolver, até que chega o momento de você se tornar o Jonatas, e você começa a puxar escudeiros com você. Sabe o que o meu pai fez? Em parte do processo que eu vivi de mudança, ele me puxou para perto. Falou: filho, eu quero você comigo nessa reunião. Quando o pai estiver fazendo tal coisa, eu quero que você me acompanhe. E tal. Na época, eu não queria estar e eu não entendia por que ele estava chamando. Maturidade da época. Mas conforme eu fui pegando as informações, aprendendo, falei: entendi. Boa parte dos assuntos que eu sei lidar é porque eu vi o meu pai lidando. Boa parte dos posicionamentos que eu tive é porque eu vi a minha liderança, a bispa, o bispo, minha mãe tendo. Me aproximei. Quero mais. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus, que antes haviam desertado para o lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Até quem tinha abandonado lá atrás voltou. Até quem tinha desertado voltou. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, repita comigo por favor, também os perseguiram. Eu acredito que grande parte das pessoas busca pela mudança de pessoas próximas. Não vou falar que são todos, mas uma parte expressiva busca por isso. Sabe qual que é a melhor forma de você fazer essas pessoas entrarem na linha, nesse padrão? Não é goteira. Você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que ir, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar. É você alcançar um resultado tão expressivo, que é inevitável. Quem estava escondido nos lugares, quem não tinha entrado na linha, uma mãe me mandou uma mensagem 10 dias, 2 semanas atrás, mais ou menos, falando de uma mudança que vem acontecendo no casamento. Não está onde queria que estivesse, mas já evoluiu muito. Só que o filho tem tido posicionamentos que não são posicionamentos bons. E aí ela perguntou: o que eu faço para ajustar? Eu não sei. Eu falei assim: o que acontece é que durante muitos anos foi desajuste, foi bagunça. O filho pegou esse padrão.
a mudança de vocês naturalmente provocará uma mudança no menino. O menino viu brigas. Como que isso muda dentro dele? Ele vendo união no dia a dia. O menino presenciou desrespeito. Como que isso vai mudar? Ele vendo respeito. Ele precisa trocar as informações que ele tinha recebido lá atrás. Assim, repita comigo por favor. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia. Feche os seus olhos, por favor. Eu não tenho muito tempo. Você ouviu muitas coisas. E mais importante do que simplesmente ouvir, é o que você vai fazer com tudo aquilo que você ouviu nessa manhã. O Senhor deu um grande livramento naquele dia, assim como eu creio que Ele fará isso hoje. Tome a decisão de subir. Não fique olhando para o tamanho do penhasco, ou para os inimigos que estão lá em cima. Suba e enfrente cada um dos seus inimigos. Olhe para cá um instante. Projeta para eles, por favor, Jeremias 1,17. Repita comigo, por favor. Levante-se e prepare-se para agir. De novo, levante-se e prepare-se para agir. Você tem que se levantar no teu espírito, você tem que se levantar em fúria. Não adianta eu ficar prostrado, ficar me lamentando, chorando pelo leite derramado. Não, eu tenho que tomar a decisão. Eu vou subir essa montanha e eu não vou perder essa batalha. Eu não vou ficar acomodado. É a minha família que está em jogo, são os meus filhos que estão em jogo, é o meu casamento que está em jogo, é a minha empresa, o meu financeiro que está em jogo. Então eu tenho que me levantar, lutar, acreditar. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que batalhar, eu tenho que correr atrás do crescimento, da mudança. Eu não posso ficar acomodado. Antes da explosão aqui, tem que acontecer uma explosão aqui. Se muda aqui, muda tudo ao redor. Tudo. E mesmo que você não acredite, você pode ser um canal de mudanças para qualquer coisa. Escute o que eu estou falando. Eu citei como exemplo o momento que eu vivi com ela no trabalho de ontem. Vou deixar ela responder. Estava chato o que você estava fazendo? Estava cansativo? O tempo estava passando ou estava devagar? Quando eu cheguei e nós começamos a fazer juntos, e eu comecei a falar, não passou rápido? Não ficou até legal o ambiente? Parece pequeno, mas eu fiz propositalmente, porque eu fui ensinar ela depois. Falei o porquê de cada um dos posicionamentos que eu tive. Você mexe com o ambiente. Você pode estar para baixo, desanimado. Quando chega uma pessoa do teu lado e ela tem um controle sobre a atmosfera, você melhora. Só que aí que está, você não precisa ser o tipo de pessoa que só fica dependendo de quem vai fazer algo por mim, alguém que vem de fora. Não, você pode ser o canal de mudanças. Você pode ser esse instrumento de transformação. Você muda qualquer cenário, você muda qualquer ambiente. Mesmo que fora esteja guerra, você dentro da tua casa, você consegue deixar tudo bem. Você consegue ter o controle da atmosfera. Nós vamos orar. Você vai orar, depois eu vou orar por você. Mas você tem que sair com isso muito firme dentro de você. Nós falamos sobre muita coisa mesmo. Eu acho difícil algo não ter mexido, até porque antes de mexer com vocês, a mensagem mexeu comigo. Desde ontem eu já estava pensando em coisas que eu preciso rever. Desde ontem eu fui mexer no sermão, fui terminar ele, era ontem, meia-noite alguma coisa. A minha cabeça já estava a milhão ali, eu estava pensando, isso aqui tem que ser diferente, isso tem que ser diferente, não pode continuar do mesmo jeito. Uma coisa eu sei, a nossa vida não pode continuar do jeito que está. Não pode. Com seus olhos fechados, se levante com força, com fúria.
Não existe nada que você não possa fazer. Você pode todas as coisas naquele que fortalece você. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo exatamente isso: eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso várias vezes: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você não mudar a tua atmosfera interna, você não vai conseguir mudar a tua atmosfera externa. Se você não muda o que acontece dentro de você, você não vai conseguir mudar o que acontece dentro da tua família, dentro da tua empresa. Então se levante com grande força e declare: eu sou o Jonatas, eu sou o escudeiro deste tempo, eu vou subir essa montanha, eu vou subir esse penhasco, porque aquele que está comigo me garante vitória. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder, eu não vou perder, eu não vou perder. Essa não pode ser uma decisão de boca, essa tem que ser uma decisão no Espírito, essa tem que ser uma decisão que existe dentro de você, dentro do teu coração. Então declare: hoje eu me levanto para nunca mais cair, hoje eu me levanto para não ser mais o mesmo, hoje eu me levanto para influenciar todas as pessoas que estão ao meu redor, hoje eu me levanto para fazer a diferença no lugar que eu estiver. Eu vou ser um canal de mudanças em todos os lugares por onde eu passar. Declare isso: eu serei um canal de mudanças na minha casa, eu serei um canal de mudanças no meu casamento, eu serei um canal de mudanças na minha loja, eu serei um canal de mudanças na minha família, eu vou ser esse canal de bênçãos, eu não vou perder essa guerra. Não olhe para o tamanho da montanha, comece a escalá-la, comece a escalá-la, comece a subir, não fique parado no mesmo lugar, não fique parado na mesma realidade. É subindo que você cresce, é subindo que você avança. Tudo começa com a decisão de subir. Não fique parado debaixo da romanceira. Você quer fazer parte daquele grupo dos 2 ou do grupo dos 600? Você quer fazer parte do grupo que fica debaixo da romanceira? E não se esqueça, na romanceira não existe glória, na romanceira não existe vitória, na romanceira não existe realização, na romanceira não existe realização de sonhos, na romanceira não existe alegria plena, não existe realização em todas as áreas. Então você tem que tomar a decisão de sair deste lugar. Cada um sabe qual é a sua romanceira hoje, cada um sabe qual é a sua zona de conforto, cada um sabe qual que é o lugar onde você tem se escondido. Entenda uma coisa: muitas vezes o lugar que parece ser o mais seguro, ele acaba se transformando no lugar mais perigoso para eu estar. Não fique neste lugar, saia deste lugar, saia desse barco, se arrisque, tenha coragem de confrontar, tenha coragem de enfrentar, tenha coragem de se posicionar e não aceita viver uma vida comum. Você tem um Deus incomparável, viva uma vida incomparável. Você serve a um Deus muito grande, viva uma vida grande. Você serve a um Deus épico, então viva uma vida épica, viva uma vida cuja história vale a pena ser contada, viva uma vida cuja história vale a pena ser contada. Diga isso: a minha história vai ser contada, a minha história vai ser uma inspiração. Eu vou viver essa vida que inspira, eu vou viver essa vida poderosa, eu vou viver essa vida extraordinária. A minha vida vai ser fonte de inspiração a partir de hoje. Se você tinha vivido uma vida onde você passava, você não deixava uma marca, hoje você vai deixar uma marca. Por onde você passar, as pessoas vão falar a teu respeito. Você como esposa, você vai ser uma inspiração. Você como marido, você será uma inspiração. Você como um profissional, você será uma inspiração. As pessoas vão falar a teu respeito. As pessoas vão literalmente se espelhar em você. Pessoas vão te seguir e por intermédio do teu posicionamento, declare: o meu posicionamento vai contagiar. E vai contagiar quem? Quem são as pessoas que você vai contagiar? É o teu marido? É a tua esposa? São os teus filhos? São as pessoas da tua família que você quer ganhar para o Senhor? Declare: o meu posicionamento vai puxar todas as pessoas ao meu redor. O meu posicionamento vai puxar todas as pessoas da minha equipe. O meu posicionamento vai influenciar até pessoas que estiveram escondidas. Eu creio nisso de todo o meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 diz assim, olhe para cá um instante por favor. Com a força, repita comigo por favor, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa,
De novo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer coisa. Qualquer coisa não são algumas coisas, qualquer coisa é qualquer coisa. E olha, não cabe a sua cova dizendo assim: você não conhece a minha história, você não sabe como funciona para mim. Eu confesso que cada vez que eu ouço uma coisa dessa, me dá uma irritada. Porque se você usa isso como âncora, você ainda vai ter onde se apegar, se agarrar, para que a tua vida continue do mesmo jeito. Você quer ou não quer mudanças? Você quer ou não quer transformações? Você não sabe como o meu marido, como minha esposa, eu trabalho. Eu sei como Deus é. Eu sei o que Ele pode fazer. Não diminua o poder dEle, engrandeça o poder dEle. O nosso posicionamento tem que ser o mesmo de Jonatas: seja com muitos, ninguém pode deter o Senhor. É isso que você tem que falar. Mesmo com o marido que eu tenho, ninguém pode deter o Senhor. Mesmo com a esposa que eu tenho, ninguém pode deter o Senhor. Mesmo com a vida financeira que eu estou vivendo hoje, com as dívidas, ninguém pode deter o Senhor. Mesmo com o diagnóstico médico, ninguém pode deter o Senhor. E eu falo isso, eu me recordo de conversar com uma pessoa em que ela usou tanto esses argumentos, que eu falei para ela: pera aí, você quer que eu te ajude? Você quer ser ajudado ou não? Porque se for para apresentar, comigo é assim, comigo é assim, comigo é assim, então não vou te ajudar, não tem como eu te ajudar. Você sabe como é hoje, mas eu estou tentando te mostrar como pode vir a se tornar, o que pode acontecer. E quando chegou na história dos filhos, ele estava tendo um problema com um dos filhos, e ele disse assim: mas o meu filho, ele quer fazer do jeito que ele quer e tal, aí eu nem falo nada. Eu falei: ô fulano, quantos anos teu filho tem? Aí ele falou. Eu falei: eu tinha essa idade há 10, 12, 15 anos atrás. Eu não decidia nada, eram os meus pais. E aí ele veio e falou assim: mas cada filho tem uma personalidade. E aí eu falei: cada pai tem um posicionamento. Com esse teu posicionamento você nunca vai influenciar teus filhos. Se for para ficar se apegando ao que não. Você quer ver como que são um pensamento assim desgraçado? Dá até vontade de rir. Eu tentei usar esse tipo de argumento para justificar os meus fracassos interiores. Só que tudo ao meu redor era tudo tão ajustado, que não tinha como eu falar: mas meu pai é assim, minha mãe é assim, minha criação foi assim, eu nasci num lar assim. Não tinha onde pegar. Mas eu tentei me agarrar em algo. Sabe aquela passagem? Se livrem de todos os fardos que os tornam vagarosos. Nada pesa mais do que a mentalidade errada, do que a crença errada, do que as declarações erradas. Quer ver a tua vida caminhar mais leve? Para de usar esses argumentos, para de fazer essas colocações. Você vai ver o peso saindo dos teus ombros. Para. Não mudou até agora, não muda mais. É o que você acredita? Amém. Atraia isso você para a tua vida. Eu acredito que toda mudança é possível. Toda. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade
para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar, pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, oficiais, sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você. Repita comigo, por favor: eles lutarão contra mim. Levante a sua voz: eles lutarão contra mim. De novo: eles lutarão contra mim, mas não vencerão, porque o Senhor está comigo, me protegendo. Repita comigo: Deus luta, Deus vence. De novo: Deus luta, Deus vence. De novo: Deus luta, Deus vence. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro pela fé que de hoje em diante esses inimigos cairão por terra. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, todos os levantes, tudo aquilo que por muito tempo foi instrumento de humilhação na tua vida, vai cair por terra. De hoje em diante, mudanças vão acontecer. Hoje você recebe autoridade, literalmente autoridade, para arrancar, para derrubar, para destruir, para arrasar, para edificar uma nova vida. Você tem o poder para mudar a tua realidade por completo. Quando você chegar na tua casa, eu declaro, você já chega com um espírito diferente, promovendo mudanças extraordinárias. Eu profetizo sobre a tua vida: a força que você não tinha, a partir de hoje você vai ter. A sabedoria que te faltava, que o Senhor derrame dessa sabedoria sobre a tua vida neste momento. Se faltava um impulso, hoje o Senhor te impulsiona a ser esse canal de mudanças. Eu creio nisso. Hoje o Senhor te impulsiona a ser esse instrumento poderoso nas tuas mãos. Ele te levanta como um muro de bronze. Isso significa que você será inabalável, independente do que estiver acontecendo ao teu redor. Hoje você se torna inabalável. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: tudo mudará em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.